A vida sempre foi um caminho de luta para mim. Desde muito jovem, aprendi a sobreviver com pouco, a fazer milagres com o que tinha, a sorrir mesmo quando a alma pesava. O tempo passou, os filhos cresceram, o mundo mudou, mas uma coisa permaneceu inalterada: meu desejo de ver aqueles que amo felizes. Agora, minha maior alegria era minha neta, minha pequena estrela, cujo sorriso iluminava meus dias cinzentos. Seu aniversário estava chegando, e eu queria lhe dar algo especial. Algo que ela pudesse guardar e lembrar de mim quando eu já não estivesse mais aqui. Não era uma ideia grandiosa, não queria luxo ou ostentação, apenas algo com significado. Foi então que, ao caminhar pelo centro da cidade, meus olhos pousaram sobre uma joalheria elegante. Na vitrine, um colar delicado cintilava sob as luzes douradas. Era simples, mas belo. O tipo de presente que uma avó daria para a neta com todo o amor do mundo. Meus dedos tocaram a bolsa gasta que carregava no ombro. Eu havia economizado por meses, separando pequenas quantias sempre que podia. Talvez não fosse o suficiente, mas eu queria tentar. Respirando fundo, reuni coragem e empurrei a porta de vidro, sentindo um frio percorrer minha espinha assim que pisei no interior da loja. O ambiente era sofisticado, com vitrines impecáveis e um perfume sutil no ar. O chão brilhava tanto que pude ver meu próprio reflexo nele. Dei alguns passos hesitantes, absorvendo os olhares rápidos que se lançavam sobre mim. Clientes bem vestidos passavam ao meu lado, examinando joias caras como se escolhessem frutas no mercado. Os vendedores, tão aliados quanto os próprios produtos, pareciam flutuar entre os balcões, sorrindo apenas para aqueles que, ao que parecia, tinham dinheiro de sobra. Meu coração batia mais rápido, mas mantive a postura. Caminhei devagar até o balcão principal, onde o colar que tanto me encantava estava exposto. Antes que eu pudesse abrir a boca, um dos vendedores me encarou de cima a baixo. Seu olhar não escondia o julgamento. O sorriso que eu ensaiara antes de entrar morreu em meus lábios. Engoli seco, tentando ignorar o peso daquele olhar. Ajoelhei-me levemente para ver melhor a joia, como se, de alguma forma, pudesse memorizar seus detalhes antes de perguntar o preço. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, senti algo estranho no ar. Um silêncio desconfortável se espalhou ao meu redor, como se minha presença ali fosse um erro. E então, o vendedor falou: "Isso não é para qualquer um. Tem certeza de que pode pagar?" A pergunta dele cortou o ar como uma lâmina fria. Meu coração, que antes batia acelerado de expectativa, agora pesava no peito. O olhar do vendedor me atravessava, como se eu fosse um incômodo, um erro que havia passado despercebido pela porta da frente daquela loja luxuosa. Engoli em seco e tentei manter a postura, mas senti o rubor subir pelo meu rosto. Meus dedos apertaram a alça da minha bolsa gasta, como se aquilo pudesse me dar alguma segurança. Eu já havia enfrentado muitas coisas na vida, dias difíceis, privações, incontáveis momentos em que precisei engolir o orgulho e seguir em frente. Mas ali, naquele instante, percebi que a maior dor não vinha da falta de dinheiro, e sim da falta de respeito. Ele ainda me encarava, impaciente. Clientes ao redor fingiam não notar, mas seus olhares eram furtivos, rápidos demais para serem casuais. Alguns cochichavam entre si, enquanto outros apenas observavam em silêncio, como se esperassem para ver o desfecho daquela cena. Respirei fundo e abri minha bolsa devagar. Minhas mãos tremiam enquanto puxava o pequeno maço de notas que havia guardado com tanto esforço. Dobrei-as cuidadosamente ao longo dos meses, economizando centavo por centavo para este momento. Era pouco, eu sabia, mas talvez fosse o suficiente. Eu só gostaria de saber o preço. Minha voz saiu mais baixa do que eu queria, quase um sussurro. O vendedor suspirou, cruzando os braços. Seus lábios se curvaram em um sorriso seco, sem vestígio algum de paciência. "É caro", disse, enfatizando a última palavra, como se aquilo fosse uma barreira intransponível para alguém como eu. O chão parecia mais frio sob meus pés. Uma onda de constrangimento subiu pelo meu corpo, sufocando minhas palavras antes que eu pudesse respondê-lo. Mas eu não queria desistir. Não depois de ter chegado até ali. Respirei fundo, lutando para manter a calma. "Só preciso saber o valor", insisti, tentando manter a dignidade que ainda me restava. O vendedor olhou para os lados, como se procurasse apoio ou talvez alguma desculpa para não perder mais tempo comigo. Então, com um gesto exagerado, virou-se para a vitrine e apontou para uma pequena plaquinha ao lado do colar. Meus olhos seguiram seu movimento e,
Assim que vi o número impresso ali, meu estômago afundou. Era mais do que eu poderia pagar. Muito mais. Minha garganta se apertou. Senti uma leve tontura, uma mistura de vergonha e impotência. O vendedor riu baixinho. Como eu disse, isso não é para qualquer um. As palavras dele se espalharam pelo ar como um veneno lento, fazendo com que cada olhar ao redor parecesse ainda mais pesado. Eu quis responder, dizer algo, mas nada saiu. Foi então que o segurança da loja deu um passo à frente. Se a senhora não vai comprar nada, melhor sair. Meu corpo congelou no momento em que ouvi aquelas palavras. Se a senhora não vai comprar nada, melhor sair. O tom do segurança era firme, sem espaço para discussão, como se eu fosse apenas um incômodo a ser removido rapidamente dali. Olhei ao redor, buscando algum sinal de humanidade nos rostos que me observavam. Mas o que encontrei foram expressões vazias, algumas carregadas de curiosidade, outras de desprezo disfarçado. Ninguém se importava. Ninguém questionava. Era como se todos já tivessem aceitado que eu não pertencia àquele lugar. Meus dedos ainda seguravam as notas amassadas dentro da bolsa. Todo aquele esforço, todas as economias, todo o sonho que eu havia construído naquele pequeno pedaço de metal e pedra brilhante. Tudo parecia insignificante agora. Minhas pernas estavam fracas, e por um instante achei que não conseguiria me mover. Mas então, um nó se formou na minha garganta, pesado e doloroso. Não era só o constrangimento, era a humilhação de estar sendo tratada como alguém que não tinha valor, como um fardo que precisava ser retirado o mais rápido possível. Com esforço, endireitei os ombros e dei um passo para trás, sentindo o peso de cada olhar cravado em mim. Meus olhos ardiam, mas eu não choraria ali. Não lhes daria esse prazer. Respirei fundo e virei-me lentamente em direção à porta. A cada passo que eu dava, parecia que meu corpo se tornava menor, mais insignificante, como se estivesse encolhendo sob o peso de toda aquela vergonha. Meu coração martelava contra o peito, e a única coisa que eu queria era atravessar aquela porta e desaparecer. Foi quando uma voz forte e firme ecoou pela loja, cortando o silêncio como uma lâmina. Quanto custa? Eu vou levar. Meu corpo travou no mesmo instante. A voz era firme, cheia de autoridade, como se suas palavras tivessem o peso de uma decisão inquestionável. O silêncio na loja ficou ainda mais espesso, e eu senti cada par de olhos se voltando para a origem daquela frase. Com o coração acelerado, girei lentamente sobre os calcanhares. Ali, parado com a postura reta e olhar intenso, estava um homem que eu nunca tinha visto antes. Bem vestido, com um terno elegante que parecia feito sob medida, ele segurava um cartão na mão, como se já estivesse pronto para finalizar a compra. Mas seu olhar não estava voltado para o vendedor ou para o colar na vitrine. Ele olhava para mim. O vendedor, que até segundos atrás parecia tão confiante, agora estava rígido, os lábios se movendo sem emitir som. Ele olhou para o homem, depois para mim, e então de volta para o homem, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Sim, senhor, claro, posso embrulhar para presente. Disse ele, apressado, tentando recuperar o controle da situação. Mas o homem não se mexeu. Seu olhar ainda estava cravado no vendedor, frio e penetrante. Não, respondeu, sua voz cortante como gelo. Eu quero que ela compre. Minha respiração ficou presa no peito. O que ele estava dizendo? Meu olhar foi até o colar na vitrine, o mesmo que eu sonhava em comprar para minha neta, o mesmo que havia sido motivo de minha humilhação minutos atrás. O vendedor piscou algumas vezes, claramente desconcertado. Sei como? O homem deu um passo à frente, sua presença preenchendo o espaço. Você ouviu bem, sua voz era firme, inabalável. Eu quero que ela compre. Com o dinheiro dela. E quero que você peça desculpas. A loja inteira pareceu prender o fôlego ao mesmo tempo. O vendedor ficou pálido, sua boca abrindo e fechando, sem saber o que dizer. O segurança, que antes estava pronto para me expulsar, agora hesitava, parecendo confuso sobre qual deveria ser sua atitude. Eu, por outro lado, não sabia o que fazer. Minhas mãos ainda tremiam, minha mente estava um caos. Como alguém que eu nunca tinha visto na vida poderia intervir por mim daquela maneira? Foi então que percebi. Ele não estava apenas comprando o colar. Ele estava devolvendo algo que haviam tentado tirar de mim. Minha dignidade. O vendedor olhou para mim, e pela primeira vez, não vi superioridade ou desprezo em seu olhar. Vi constrangimento. Vi desconforto. Ele engoliu em seco e,
com a voz quase inaudível, murmurou: "Me desculpe, senhora." E estendeu o colar. Minhas mãos hesitaram antes de tocar o colar. Era a mesma joia que, minutos atrás, parecia estar a mundos de distância de mim. Mas agora, ali estava ela, estendida na palma daquele vendedor que antes me olhava com desdém. Peguei-o com cuidado, sentindo-se o peso frio e delicado nos dedos. Não pelo metal ou pelas pedras, mas pelo significado que carregava. Meu coração batia forte, não apenas pela humilhação que havia sofrido, mas pela reviravolta inesperada. Ergui os olhos para o homem que havia intercedido por mim. Seus traços eram firmes, mas seus olhos tinham um brilho de empatia que eu não via há muito tempo. Eu queria agradecê-lo, mas as palavras pareciam presas na minha garganta. Por que fez isso? Minha voz saiu mais baixa do que eu gostaria, carregada de emoções conflitantes. Ele sorriu de leve, como se já esperasse a pergunta. Minha avó me ensinou que ninguém deve ser tratado com desprezo por sua aparência. Aquelas palavras me atingiram mais fundo do que eu poderia imaginar. Por um breve instante, vi minha própria neta refletida nele. Uma criança que, um dia, também enfrentaria um mundo pronto para julgá-la. A loja, que antes me engolia com sua frieza, agora parecia diferente. Os olhares que antes eram de julgamento agora carregavam um constrangimento velado. O vendedor recuou, ajeitando nervosamente a gola da camisa, enquanto o segurança desviava o olhar. Eu não precisava dizer mais nada. Meu silêncio dizia tudo. Com a cabeça erguida, segurei o colar com firmeza e caminhei para a saída. Mas, dessa vez, meus passos não eram apressados, nem carregavam vergonha. Saí daquela loja diferente de como entrei. Não apenas com um presente para minha neta, mas com algo que haviam tentado me tirar, minha dignidade. O vento frio da rua me atingiu assim que atravessei a porta, mas dentro de mim, algo queimava com intensidade. Eu sabia que aquela joia não era o presente mais valioso que minha neta receberia. A verdadeira herança que eu lhe deixaria estava na lição que aquela noite me ensinou. O ar fresco da noite beijou meu rosto assim que deixei a loja para trás. Segurei o colar com força dentro da bolsa, sentindo o peso não apenas da joia, mas de tudo o que havia acontecido. Meus passos eram firmes, diferentes dos que me levaram até ali. Eu já não carregava mais a vergonha que tentaram impor sobre mim. No caminho para casa, a cidade parecia diferente. As luzes dos postes brilhavam com mais suavidade, o murmúrio das ruas soava menos agressivo. Ou talvez fosse o que tivesse mudado. Porque, pela primeira vez em muito tempo, não me sentia invisível. Quando cheguei à minha pequena casa, minha neta correu para me abraçar, como fazia todas as noites. Seu abraço era sempre quente, sincero, cheio de vida. Mas, naquela noite, havia algo a mais. Um sentimento de vitória, de algo que eu mal conseguia colocar em. Vovó, você demorou hoje. Sorri, acariciando-se os cabelos macios. Estava escolhendo algo especial para você. Seus olhos brilharam quando viu a pequena caixa em minhas mãos. Ela abriu com cuidado, quase como se temesse estragar o momento. Quando o colar brilhou sob a luz da sala, ela prendeu a respiração. Vovó, isso é lindo. O olhar dela foi de puro encanto para a curiosidade. Como conseguiu comprar algo assim? Sentei-me ao seu lado, segurando suas pequenas mãos entre as minhas. Ela era tão jovem, tão inocente diante do mundo que a esperava. Um mundo que, como eu descobri mais uma vez naquela noite, poderia ser cruel para aqueles que não se encaixavam no que esperavam. Porque ainda existem pessoas que enxergam o coração antes da aparência. Ela me olhou sem entender completamente, mas sabia que, um dia, essas palavras fariam sentido para ela. O tempo passou e nunca mais voltei àquela loja. Não por medo, mas porque não havia mais nada lá para mim. O vendedor? Nunca soube o que aconteceu com ele. Talvez tenha aprendido a lição, talvez não. Mas isso já não importava. O segurança, aquele que tentou me tirar dali sem nem questionar? Ele apenas cumpria seu papel em um sistema que ensinava a julgar antes de conhecer. Mas o homem que me defendeu, ele mudou tudo. Nunca descobri seu nome, nunca mais o vi. Mas sua atitude foi suficiente para restaurar algo que eu temia ter perdido: a crença de que a bondade ainda existe, mesmo nos lugares mais improváveis. E minha neta? Ela cresceu sabendo que o valor de uma pessoa não está no que veste, no que tem ou no que pode comprar. Ela cresceu sabendo que sua dignidade não pode ser medida pelo olhar de alguém que a subestima. E esse, sim, foi o presente mais valioso que eu poderia ter lhe dado.